queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 14. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 14, versículo número 12. Nós vamos compartilhar com os Ezequiel 14, versículo 12. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. A Bíblia, ela narra a história de alguns homens que foram fora de série. Foram homens que deixaram para nós uma inspiração muito forte, tanto nos céus como na terra. E nós queremos falar com os irmãos desses homens hoje, acerca desses homens que não sou eu que elegi, mas é a própria Bíblia que fala. E o que nós temos, por que esses homens são tão especiais? Por que esses homens foram tão amados? Por que esses homens foram tão usados? Por que esses homens mexeram tanto com o coração de Deus? Diz assim, versículo 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, e enviarei contra ela fome, eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo, presta atenção, 14, mesmo que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Nota que Deus está falando quando uma nação, uma cidade peca contra Deus. A Bíblia fala de 4 tipos de maldição que vem sobre uma cidade, sobre uma nação: a fome, a peste, a guerra e animais selvagens. E eu até estava pensando de manhã, né? Sempre perguntei, assim, já houve várias vezes na história da humanidade muitas pestes, né, violentas por causa de animais. Mas que aqui para nós aqui, eu sempre pensei assim, poxa, não tem essa praga assim, né? De leão vir atacar e tal. Mas depois eu estava meditando, caramba, mas quanto tempo os países tropicais, principalmente os países tropicais, sofrem com a questão da dengue, da malária, da chikungunya, né? Que são doenças, né? Que são enfermidades promovidas por animais, né? E tantas outras mais, né? E muitos desses vírus, né? Como a AIDS e agora a que está na moda aí, né? Que é o da varíola do macaco, são vírus que vieram de animais e que trouxeram grande mortandade no mundo inteiro, né? Então a Bíblia sempre dá 4 tipos de pragas: fome, escassez de alimento, ele afeta a agricultura, né, por seca, coisa dessa natureza, pestilência, guerra e doenças de origens de animais, mortes causadas por animais. E aqui o capítulo 4, ele vai descrever o capítulo 14 vai descrever cada uma dessas pragas aqui. E eu quero ler, para não ler tudo, para ganharmos tempo, irmos para o versículo 19. Ele vai falar, no versículo 15, ele fala de animais selvagens. No 17, ele fala de guerra, da espada, né?
no 19, ele fala, ou se eu enviar a peste, fala da peste, e no versículo 20, ele fala, encerra aqui dizendo o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, versículo 20, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar pessoas e animais? Bem, eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre esses 3 homens. O assunto aqui é interessante, mas eu quero focar nas pessoas. Porque aqui Deus está falando algo muito sério. Deus está dizendo assim: olha, quando eu for trazer juízo, quando eu for trazer repreensão, e eu vou exercer o meu juízo, ainda que nesta cidade estejam esses 3 homens, e ele cita, né, Noé, Daniel e Jó, ainda que nessa cidade estejam esses 3 homens, por que Deus cita esses caras? Qual o motivo que Deus está citando essas pessoas? O que está fazendo com que Deus tome essas pessoas? Deus está colocando aqui pessoas extremamente íntegras, de caráter, aqueles que se sobressaíram em todo o Velho Testamento. E eu sempre questionei isso: o que essas pessoas têm de especial para que Deus tenha uma atenção muito especial por essas 3 pessoas? Então vamos lá, ele cita primeiro Noé. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia aí, quem puder, quem quiser anotar. Nós vamos ler em Gênesis 6, versículo 5. Noé foi o cara que Deus usou quando isso aconteceu, né? Quando Deus teve que, o pecado saturou tanto a terra que Deus teve que interferir. Diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Olha só, Deus está falando que a terra se corrompeu, a maldade se multiplicou, o coração das pessoas eram terrivelmente mal, somente cheios de maldade, né? Versículo 6, ele diz: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, né? Então, aqui o escritor está usando uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, né? É atribuir a Deus sentimento ou forma humana. Deus ficou triste. Algumas traduções dizem que Deus se arrependeu, né? Isso é uma figura de linguagem. Não expressa necessariamente o que Deus sentiu, mas usa a linguagem humana para que nós possamos entender. Ele está dizendo: Deus viu assim a sua criação completamente fora do seu propósito. Completamente fora do seu propósito. Deus ficou triste de haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso pesou no coração de Deus. Ele continua no versículo de número 7. Então Deus toma uma decisão. O Senhor disse, né? Então, todas as vezes que a nação peca, o povo peca, vem o juízo de Deus. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais. Você vê que por causa do pecado da humanidade, até os animais padecem. Até os animais sofrem por conta do pecado. Os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-lo feito. Vou destruir, vou trazer juízo sobre a terra. E no versículo 8 há algo fantástico, Deus falando no meio de toda aquela corrupção, no meio de toda aquela maldade. Olha o que Deus encontra no versículo 8, o que a Bíblia fala para nós.
Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. No mundo cheio de pecado, no mundo cheio de orgia, no mundo cheio de tantas coisas ruins, de assassinatos, de brigas, de violência, a Bíblia fala que a descendência de Adão, a descendência de Sete, né, que foi o substituto de Abel, se misturou com a descendência de Caim e virou uma bagunça, orgia, pecado, maldade, crimes, violência, corrupção, né? O mundo caiu completamente nas mãos do pecado e se entregou à vaidade, à corrupção. O mundo se desintegrou, mas no meio daquele mundo perverso, cruel, pecaminoso, tinha um homem que se mantinha íntegro. Tinha um homem que não se aceitou corromper. Tinha um homem que preferiu amar a Deus, que não se envolveu com essas coisas. Ele e sua família. Ele guardou a sua família. Isso é importante, irmãos, que se aqui hoje é tão difícil a gente ver pessoas que evangelizam, que pregam o evangelho para os outros, né? E Noé, a Bíblia fala que Noé ficou pregando 120 anos. Irmão, Noé foi um grande pregador, mas não conseguiu levar uma alma para Jesus. Porque as pessoas estavam tão enveredadas no pecado, que só os animais que aceitaram o convite. Só os animais aceitaram. O cachorro aceitou, o papagaio. Não, eu creio, eu entro. Né? Os animais aceitaram, mas os homens não aceitaram o convite. A corrupção total, integral dos seres humanos. Mas uma coisa Noé tem de virtude. A casa dele foi salva. A casa dele foi salva. Meus irmãos, isso aqui fala muito conosco. É responsabilidade sua evangelizar seus filhos. É responsabilidade sua evangelizar seus filhos. De ensinar o evangelho, de ensinar o caminho, de sentar com eles, de abrir a palavra de Deus. Essa semana me falaram uma coisa assim interessante, frustrante. Uma pessoa da nossa relação, não é daqui da igreja, mas tem uma filhinha de 13 anos. E a criança, você olha assim, ela não tem corpo de mulher, é criança. Ela chegou e falou para a mãe que não se sentia mulher. E é uma família assim que a menina faz balé, tem todo princesinha e tudo mais, mas ela disse para a mãe que era lésbica, com 13 anos de idade. Você olha assim, ela tem corpo de criança, cara de criança. Fala, onde foi que ela aprendeu isso? Ou talvez essa não seja a pergunta. Talvez a melhor pergunta é: o que os pais falharam? Onde foi que os pais falharam? Por que essa menina não recebeu uma referência? Essa menina não sabe nem o que ela está falando. Não tem idade para isso. Eu sei que tem meninas de 13 anos que tem, mas eu conheço a menina. Não dá. E aí, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque tem muitas pessoas que não pregam o evangelho, não vai levar um amigo para o céu, não vai levar um parente para o céu. E se brincar, perde a sua família. Perde a sua casa. E não é assim, não é bater no peito, é dando testemunho. A minha família, eu estou falando de tio, de primos, de avós. Depois que eu converti, a minha família se converteu em massa. Em massa. E é promessa de Deus. Né? Os meus filhos estão aqui. Então, irmãos, não é privilégio meu. É uma bênção que Deus tem para cada um de vocês, de cuidar da sua casa. E Noé foi esse cara que permaneceu ali, fiel a Deus, em meio a tanta corrupção, a tanta maldade. Noé achou graça aos olhos de Deus, encontrou favor. Deus amou esse cara, por causa do testemunho, do caráter íntegro.
pregar uma coisa absurda. Noé pregou que ia chover. Naquela época e não havia chuva. E Noé vem e traz essa notícia. Irmãos, e permaneceu fiel, crendo. 120 anos ali, ele crendo nessa pregação, até que ele entrou na arca e tudo acabou. É o testemunho desse homem de Deus. O segundo personagem é Daniel. E Daniel, você vai encontrar uma semelhança, né? Daniel é um jovem muito inteligente, muito sábio, né? Muito sábio. A sabedoria de Salomão era para julgar, mas Daniel tinha uma sabedoria sobre conhecimentos gerais, sobre revelação de coisas tremendas. A comunhão de Daniel era tão forte, que Deus era uma coisa tremenda, do rei sonhar um sonho, e não saber, e Deus falar para ele o sonho que o rei Nabucodonosor sonhou, dá para ele a interpretação daquilo. É um homem assim, que ele teve a capacidade de entrar dentro da mente de Deus, de conhecer os mistérios de Deus. Mas a virtude de Daniel é exatamente naquilo que era a virtude de Noé. O caráter íntegro, a fidelidade com Deus. Olha, abra sua Bíblia aí no capítulo de número 6 do livro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4. Diz assim: então os presidentes e os sátrapas, né, que eram os prefeitos, governadores lá do Império da Babilônia, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino. Quiseram achar uma mancha de corrupção, de suborno, algum erro, alguma falcatrua, né, na vida dele, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, ele era íntegro. Outra tradução fala íntegro, ele era íntegro, né? E não se achava nele nenhum erro ou culpa. Esse cara foi investigado de cima e embaixo, nunca se achou nada contra a vida dele, um homem fiel. A Bíblia dizendo que Daniel era um cara fiel, íntegro. Fiel é aquilo que não entorta, né? O prumo de um pedreiro, que deixa aquele peso do prumo, é que mostra a parede está torta, né? É o fiel da balança, é aquele contrapeso que fala o valor para não deixar mentir na balança. Então isso é o que a Bíblia chama os cristãos de fiel, de pessoas que não entortam, de pessoas que não mudam, de pessoas que a circunstância não faz com que ele mude. Daniel, ele, quando mudou para a Babilônia, ele recebeu, irmãos, a Bíblia fala lá, ele tinha à disposição as mulheres mais bonitas, as comidas mais gostosas, feitas com vários tipos de animais, né, de carne, tinha ali bebidas fantásticas, tinha coisas tremendas ali, ele vivia num padrão de vida de um príncipe. Mas sabe o que ele resolveu fazer? Ele falou, cara, não vou tomar bebida alcoólica, não quero me contaminar com a bebida alcoólica, não vou comer esse tipo de alimento. Abriu mão de comer carne, se tornou vegetariano, para não se contaminar. Fala, não vou me contaminar com isso. Ele abriu mão de tudo, de viver uma vida íntegra, santa. O cara tinha a oportunidade de fazer o que quisesse, mas ele abriu mão de tudo para viver em santidade diante de Deus, para não se corromper, diante dessas pessoas. E uma coisa interessante que você encontra no livro de Daniel, e eu quero dar 3 referências para os irmãos, e referência que fala do anjo Gabriel, o anjo Gabriel falando, né? Lá em Daniel 9, 23, olha, por 3 vezes a Bíblia vai falar assim, o anjo Gabriel era fã do cara, poxa. O anjo Gabriel era fã de Daniel.
Olha só, Daniel capítulo 9, versículo 23. Quando você começou a fazer as suas súplicas, o anjo Gabriel falando para ele, é o anjo falando para ele. O versículo anterior você pode confirmar isso aí. Foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Sabe por que eu estou aqui, cara? Porque Deus te ama demais. A sua fidelidade, a sua integridade, o seu caráter, a sua retidão. Você é amado do Pai, você é amado por Deus. Preste atenção na mensagem, entenda a visão. Então, um cara que quando recebia uma revelação que ele não entendia, Deus mandava um anjo lá e o anjo ia dar aula para ele, fazer um discipulado lá. Capítulo 10, versículo número 11 de Daniel. Daniel 10, 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11. Ele me disse, o anjo, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. O anjo Gabriel, quando ia falar com ele, falava, cara, você é muito amado. E o que faz com que Daniel fosse amado, irmão? Exatamente isso. Ele optou por viver uma vida de santidade. Quando ele viu a nação pecando e a nação sendo expulsa, morando em outro país, esse cara, você vai no capítulo 9, você vê a oração desse homem. Ele assumindo o pecado da nação, diz, nós pecamos. Nossos pais pecaram contra ti, esse pecado é nosso, nós somos responsáveis pelos pecados dos nossos pais. Nós confessamos diante. Ele se humilhava, ele assumiu a dor da nação, o pecado da nação e jogou sobre si. Ele não fugiu da responsabilidade. O cara permaneceu íntegro diante de Deus ali, todo aquele tempo, em uma vida de santidade, um homem que Deus amava. Olha o versículo 19, do mesmo capítulo 10, versículo 19. Olha só, de novo o anjo Gabriel falando com ele. E disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto eu falava contigo, fiquei fortalecido. Comigo, fiquei fortalecido e disse, fala agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Quando ele estava ali, ele não é que ele estava triste, ele estava cansado. Ele estava em jejum e Deus deu uma revelação muito forte para ele e ele não conseguia nem ficar em pé. Quando o anjo falou para ele, olha, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, anime-se. Naquele momento ele recebeu o alento do Senhor, né? E pôde se levantar. Irmãos, homem completamente íntegro, temente a Deus, que viu sua nação sendo destruída, ele não participou da escravidão, mas foi levado como um príncipe, e como um príncipe viveu uma vida, deu um testemunho de integridade, de caráter, a ponto seguinte, de quando fizeram leis para poder persegui-lo, né? Você só pode orar a Deus, ao Deus da Babilônia, você não pode orar a outro Deus. Ele não se intimidou, ele continuava a orar e jejuar. As leis dos homens não podem, não vão mudar. Então ele não mudava, né? Isso é uma característica interessante do ouro, né? A ductibilidade. O ouro ele não muda. Se você pega um pedaço de ferro e dá uma pancada com a marreta no ferro, naquele lugar onde ela recebeu a pancada, o ferro, já a composição dele é alterada. Naquele lugar que ela recebeu o impacto, ele muda a sua composição. Os outros metais todos. O que faz o ouro ser diferente de tudo? É que o ouro, ele não muda. A composição dele é a mesma. Se ele é líquido, ele é a mesma. Se ele é em estado sólido aqui, ele é o mesmo. Você pode encher de pancada, ele não muda. Ele não altera. E Daniel é esse cara que, em qualquer circunstância, ele é um homem de Deus. Qualquer circunstância, ele é um homem de Deus. Isso é muito forte para nós. Essa questão de você não mudar porque a situação mudou. Você não ser outra pessoa porque a situação mudou. De você
ter seus pensamentos, as suas filosofias, né? E é incrível ver muitas vezes pessoas que têm filosofias, mas a sua filosofia, a sua crença é superior à sua fé, ao que diz a palavra de Deus. Ao que diz a palavra de Deus. E esses homens não, eles, aquilo que eles conheciam de Deus era uma fé inabalável. Inabalável. E se eu tenho algo diferente da palavra de Deus, não é a palavra de Deus que tem que mudar, é eu que mudo, eu que tenho que me encaixar naquilo que a Bíblia diz. Terceiro homem de Deus, Jó. Jó. Capítulo 1 do livro de Jó. Olha o que Deus fala de Jó. No versículo de número 8. Jó capítulo 1, versículo 8. Deus falando para Satanás acerca de Jó. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém, presta atenção, não há ninguém como ele na terra. Irmão, isso aqui é muito forte. Não tem um ser humano na terra como Jó. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, fiel, cheio, completo, íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha que esses três homens, o caráter deles são idênticos. São pessoas que não se corrompem. São pessoas incorruptíveis, pessoas de caráter, pessoas fiéis, pessoas íntegras. Pessoas que realmente deixaram para nós um legado, um testemunho. E esse cara orava pelos seus filhos. Você vê a Bíblia aí no versículo, ele vai falar, e depois, o quanto que ele levantava de madrugada, orava pela sua casa, orava pelos seus filhos. Todos eles têm uma coisa em comum, são intercessores, né? Noé orou pela salvação do mundo, Daniel orou pela nação, né? Jó orando aí pela família. E todos esses homens alcançaram um testemunho de nós. Eu quero ler com os irmãos mais um texto lá em Jeremias 25, versículo número 1. Perdão, Jeremias 15. A Bíblia vai falar de mais dois caras. Jeremias 15, 1. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Dois grandes intercessores, dois dos maiores intercessores da Bíblia, Moisés e Samuel. Moisés e Samuel. Vou falar primeiro de Samuel, porque de Moisés eu quero gastar mais um tempinho. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 2, versículo 5, do 2 ao 5. 1 Samuel, capítulo 12. Quando Daniel dá o seu melhor, ele julga a nação de Israel. No entanto, a nação de Israel pede um rei, e ele vai passar o reino para Saul. Mas olha só aqui, irmãos. Então Samuel disse a todo Israel. Samuel está entregando o cargo dele, colocando o cargo dele, porque agora vai acabar a época dos juízes e vai começar a época dos reis, né? Saul foi escolhido como rei. Olha só o que diz Samuel. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. Não era o que Deus queria, não era a vontade de Deus, mas o povo queria. Olha aqui uma coisa interessante. Deus falou que eu sou o rei sobre vocês. Até hoje Israel
Você vê que Israel não tem um presidente, um primeiro-ministro. Lá tem um primeiro-ministro, mas não tem um presidente, não tem rei. Porque eles entendem que esse cargo pertence a Deus. Mas naquela época, e é isso mesmo, Deus falou, eu sou o rei de vocês. E eu vou reinar através de juízes, que seriam para nós mais ou menos como a função de um primeiro-ministro, né? Nos países parlamentaristas. Mas eles rejeitaram o Samuel. E Samuel ficou muito chateado. O irmão Samuel ficou chateado. E Deus falou para ele, Samuel, não fica chateado. Eles não estão rejeitando você, o seu governo, eles estão rejeitando a mim. Eles estão tirando você porque você, na verdade, me representa. Então, eles estão tirando a mim. Então, Samuel fala, eis que atendi o que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. Tá bom, está um rei do jeito que vocês pediram, está aqui. Não é o que Deus queria, não era a vontade de Deus. Mas vocês insistiram nisso. Versículo 2. E agora, eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês, eu já sou velho, e tenho os cabelos brancos. Olha só, irmãos, olha o que esse homem vai dizer. Eu já sou velho e tenho cabelos brancos. E os meus filhos estão com vocês. A minha família, a minha casa está aí. Vocês me conhecem. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eu tenho liderado vocês desde quando eu era jovem. Eu fui o homem que Deus escolheu para estar liderando vocês. Versículo 3. Eis-me aqui. Olha só o que ele está a fazer agora, irmãos. Eis-me aqui. Testemunhem contra mim. Diante do Senhor e diante do seu ungido, que era o rei. Quem tem alguma coisa contra mim? Quem conhece um rolo meu? Quem conhece alguma falha minha? Testemunha, vem aqui, pega o microfone, né? Fala, denuncia contra mim agora. De quem tomei boi? Olha o que ele está dizendo. De quem tomei boi? De quem tomei jumento? A quem enganei? Eu enganei alguém aqui, né? Mas ele está falando para uma nação. Ele está falando para uma nação. A quem enganei? A quem oprimi? Alguma pessoa aqui que eu enganei? Alguma pessoa aqui que eu oprimi? Alguma pessoa aqui que eu defraudei? Alguma pessoa aqui que eu roubei? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Tem alguém aqui que eu corrompi, que eu aceitei suborno, que eu estive envolvido em corrupção? Tem alguém? Falem, e eu o restituirei. Tem alguém? Irmão, fala para mim. Que político pode falar isso aqui que ele está falando hoje? Qual presidente pode falar isso? Qual rei pode falar isso? E aqui é o encerramento, ele está dando, é o adeus, é o discurso final da vida dele. Irmãos, você não precisa, talvez você não vai ser essa pessoa que vai ser tudo isso de Samuel, mas que os seus filhos pensem isso de você. Que os seus filhos tenham esse testemunho de você. Que os seus filhos possam te honrar. E o versículo 4, olha só o versículo 4. Então responderam, você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Uma nação deu um testemunho no caráter de um homem. Uma nação deu testemunho do caráter de um homem. Ninguém. Não há nada que se possa falar de você. E quando é assim, isso aí é o conceito de inocência. É quando você não fez nada. Versículo 5. E ele, olha só como é que ele encerra a conversa. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vocês,
e também o seu ungido, o rei, né, é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Por isso, irmãos, está vendo que todos esses caras tinham algo em comum. Todos esses caras, o caráter dele eram pessoas íntegras, tementes a Deus, de grande comunhão com Deus, grande intimidade com Deus. Samuel, quando era criança, Deus já falava com ele, né? Deus já o visitou quando ele era criança. Deus conversava com ele. Então, irmãos, são pessoas de grande intimidade com Deus. E eu quero falar por último aqui, falar em quinto lugar, de Moisés, o grande intercessor, né? Nós vamos ver em Êxodo 17, Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Versículo de número 10. Êxodo 17, 10. Diz assim. Amém, graça e paz. A Êxodo 17, diz assim: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Está vendo isso aqui, irmãos? O poder de uma intercessão. Aquela batalha física que Israel empreendia contra os amalequitas, não era só uma batalha física de espada, também era uma batalha espiritual. E Moisés se levantou para interceder, para orar, para que o povo de Deus prevalecesse. Mas ele ficava com a mão levantada, enquanto ele ficava com a mão levantada, orando, intercedendo, o povo de Israel prevalecia. Ele cansava, a mão cansava de ficar levantada, ele abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Então veio Hur e Arão, e cada um pegou nas mãos deles, né, fez Moisés sentar numa pedra e segurou na mão dele, para que ele pudesse continuar com as mãos levantadas, intercedendo, orando. Então, versículo 12, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés de um lado e de outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Um homem de comunhão, um homem de oração, um homem de intercessão. E Deus fala, quando Deus fala com Jeremias, Deus fala assim: olha, ainda que ele tivesse na cidade, intercedesse, eu não ouviria. O homem que fez Deus retroceder, vamos dizer assim, né? Eu estou usando aqui uma figura de linguagem. Fez Deus sempre mudar por conta das suas orações. Capítulo 32, nós já estamos encerrando. Capítulo 32 de Êxodo. E vamos ver aqui rapidamente, Êxodo 32, versículo de número 30. Êxodo 32, 30. Olha aí, olhem para mim, por favor. Quando Deus quer destruir o povo de Israel, Moisés, como intercessor, levanta. Êxodo 32. Diz assim: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu pecado fazendo para si deuses de ouro, agora pois perdoa-lhes o pecado, se não peço, risque do livro
peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá agora e conduza o povo para o lugar o qual falei a você. Eis que meu anjo irá à frente de você, porém, no dia da minha visitação, castigarei o pecado. Presta atenção, eu não vou ler os outros textos. Presta atenção no que Deus está falando aqui. Deus está dizendo assim, Deus queria destruir o povo. Moisés falou: não, Deus, não destrua o teu povo. Moisés orando, intercedendo: não destrua o teu povo. Aí Deus falou assim: então tá bom, eu também não vou levar esse povo para o deserto, para subir Canaã. Eu vou mandar um anjo vai pegar o povo e vai levar o povo para Canaã. E Moisés fala com Deus: não, Deus, se o Senhor enviar um anjo, eu não saio daqui. Nós não vamos para lugar nenhum. A terra prometida, que se dane. A terra prometida, que fique para trás. Eu não quero entrar numa terra prometida, eu não quero andar um passo na minha vida, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco. Eu quero que o Senhor perdoe os nossos pecados, e o Senhor vá conosco. Deus falou: não, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo. O anjo vai abrir as portas, vocês vão vencer todas as batalhas, vocês serão bem-sucedidos, vocês alcançarão vitória, vocês herdarão a terra, vocês vão possuir tudo, tudo estará na mão de vocês, eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés falou: não, nós não queremos anjo, eu quero a tua presença. Ou o Senhor vá conosco, ou o Senhor mata todo mundo aqui agora, a começar de mim. Ou o Senhor perdoa os nossos pecados e vá conosco, ou então o Senhor mata todo mundo. Olha só a oração desse homem de Deus. Deus não deu conta de dobrar, né? Usando aqui mais uma vez uma figura de linguagem, Deus não deu conta de dobrar Moisés. Mas Deus estava criando essa situação, na verdade, irmão, para que o coração de Moisés fosse revelado. E o coração de Moisés desse testemunho para mim e para você. O coração de Moisés, um cara que estava disposto a morrer pelo povo, um cara que queria o melhor para o povo, um cara que não pensava em si. E você vai olhar, todos esses personagens eram a mesma coisa: caráter, integridade, intercessores. Todos eles são intercessores. Todos eles pensavam nas pessoas, nunca pensavam em si. Coisas comuns desses homens de Deus, né? Não estou falando, é o quinto homem que nós estamos falando, né? Então, aí depois que Deus fala assim: então tá bom, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E aí Moisés pega e fala lá no capítulo 33, versículo 12, depois vocês lêem, não vou ler. Moisés fala assim: então tá bom, o senhor vai, agora eu quero uma conversa particular com o senhor. Aproveitar que nós estamos lavando roupa suja, nós estamos... Como é que o casal, quando está brigando, fala? Como é que é? Vamos discutir relação. Já que nós estamos discutindo a nossa relação aqui, eu tenho mais uma coisa também. O Senhor, quando me chamou, o Senhor apareceu numa sarça, eu já ouvi sua voz, o Senhor falou comigo, só que tem um negócio: eu não vi seu rosto. Eu quero ver o teu rosto, Deus. Deus falou: aí não, se você ver meu rosto, você morre. Ele falou: não tem problema não, pode matar, mas eu quero ver tua glória, eu quero ver tua face, eu quero ver tua santidade, eu quero te contemplar. E Deus falou assim: cara, sem chance. E como ele insistiu, Deus falou para ele assim, né? O Senhor Jesus falou para ele: cara, então fica, está vendo ali, tem uma pedra, no meio da pedra tem um buraco na pedra lá. Fica lá e eu vou passar com toda a minha glória. E quando eu passar com a minha glória, eu vou pôr a mão na rocha e você não vai ver nada. Mas quando eu estiver de costa, eu vou passar e você vai me ver de costas. Isso é suficiente para você. E aí Moisés topou. E então a presença de Deus vem com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. A presença de Deus real, a presença de Deus manifesta. E os céus desce, e ele
pode contemplar ali a glória do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, né? Porque por que você pode estar perguntando, por que você está falando que é o Senhor Jesus Cristo? Porque só o Senhor Jesus Cristo assume forma. O Deus Pai não assume forma. Jesus falou isso lá em João 5, né? Ninguém viu a forma do Pai. Então, ali é uma teofania, é Cristo no Velho Testamento, é Cristo se revelando. Então, Cristo aparece com toda a sua glória, e Moisés, quando Cristo tira a mão, ele só vê Cristo por detrás em toda a sua glória. E a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava, de forma que as pessoas olhavam para Moisés e não conseguiam contemplar o rosto, porque a glória de Deus impregnou na vida daquele homem. São homens assim que Deus está procurando, homens e mulheres dessa forma, homens e mulheres realmente de caráter ainda, que não se corrompem, irmãos, que tem um testemunho de fidelidade. Você vai lá no capítulo 31 de Jó, você vê Jó falando assim, olha, eu fiz um pacto com os meus olhos, eu jamais vou olhar para uma virgem. Eu fiz uma aliança que eu jamais cobiçaria a mulher de um próximo, jamais. E eu lancei uma maldição se um dia isso acontecesse na minha vida. Lá no capítulo 31, Jó fala essas coisas. Todos esses homens são homens de caráter, é um homem íntegro, que tem um testemunho honrado pelos filhos, pelos amigos, pela sociedade, pela nação. E isso que importa, irmão, nós como cristãos, temos esse caráter. E esse caráter inviolável, que não muda. Se tiver que morrer, morra. Independe da circunstância, independe da situação. E eu encerro, né, não vou nem, só vou citar a referência, falando de um último personagem da Bíblia, que é Abraão, que também era um grande intercessor. Um homem de fé. E eu só quero encerrar lendo Isaías 41:8. Projeta para nós Isaías 41:8 para nós encerrarmos aqui. E vamos estar encerrando o horário, né? Isaías 41:8, olha o que diz a palavra de Deus. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão é meu amigo. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença e seja perfeito. E Abraão, irmãos, ele começou devagar, mas na sua jornada ele se tornou esse cara perfeito em Deus. Esse cara que deixou para nós um testemunho, um legado. Amém? Que Deus, que de alguma forma, esses personagens especiais que a Bíblia cita, é a Bíblia que cita, não foi eu que escolhi, mas que esses personagens possam deixar em você uma marca, um legado, e que possa te inspirar